Boa tarde, meu nome é Caroline, sou residente do primeiro ano de pediatria da UEA e hoje nós vamos falar sobre malária com a preceptoria da doutora Adriana Taveira. Quanto à epidemiologia, a malária é uma doença comum de países de clima tropical. E no Brasil, ela está frequente nos estados da Amazônia Legal. Cerca de 99,8% dos casos de malária estão presentes nessa região. Existem, sim, casos, em outras regiões brasileiras que são ditas como autóctones. São casos autóctones, são casos normalmente de fora e são muito raros. É uma doença que tem uma prevalência mundial muito grande. Cerca de 200 milhões de pessoas anualmente sofrem com a malária. Então, quanto ao ciclo biológico da doença, existem dois estágios, Existe o estágio do mosquito, que é dito como ciclo ou fase sexuada, e o estágio no homem, Especialmente no fígado humano, que o estágio no humano é dito como fase assexuada. E como é que funciona? A fêmea do anófeles, do mosquito, faz o repasto no homem e libera os esporozoítos. Durante esse repasto e liberação dos esporozoítos, os esporozoítos vão acabar indo para o fígado do homem e lá eles acabam crescendo, transformam-se em criptozoítos, eles crescem formando-se, durante essa fase assexuada, a esquizogônia. A esquizogônia, ela por mitoses sequenciais, ela se transforma em esquizonte. E dentro da célula hepática, ela vai receber o nome de merozoíto. O merozoíto, esse esquizonte, ele rompe, é liberado na corrente sanguínea e aí novamente esse merozoíto vai se multiplicar dentro dessa célula sanguínea e aí vai formar outros esquizontes sanguíneos e quando eles rompem, libera mais merozoítos. Quando isso acontece na corrente sanguínea, é uma fase de confluência do que a gente chama de paroxismo da doença, Então, quando libera, que rompe essa hemácia, é a fase em que, geralmente, a pessoa infectada, ela aparece com aquela crise aguda, com muita febre, calafrio, sudorese intensa. Isso devido à liberação de toxinas durante o rompimento da célula. Quando essa célula ela é rompida, liberando os merozoítos, esses merozoítos acabam indo para a corrente sanguínea e aí vem o mosquito novamente para fazer o repasto. Quando o mosquito faz o repasto, ingere novamente esses protozoários, aí inicia nele a fase sexuada, que é onde vão receber os nomes de gametócitos, esses protozoários recebem os nomes de gametócitos, e aí vai vir todo o ciclo sexuado, De formação do macrogametócito, do ocineto, ocisto, até o rompimento do ocisto, e aí no próximo repasto, o mosquito vai e inocula o esporozoíto novamente. O que se deve levar em consideração? Existem alguns tipos de plasmódio, como o plasmódio vivax, que durante a fase hepática, onde a célula hepática está infectada com esses merozoítos, existe uma forma latente, onde esse protozoário, digamos, fica escondido na célula e recebe o nome de hipnozoíto. O hipnozoíto, ele fica ali quietinho pode ficar durante semanas, até o momento em que ele sai e retoma o ciclo, retomando a doença quando ela não é bem tratada. Quanto aos agentes etiológicos, existe Plasmodium vivax,
Plasmodium falciparum, o Plasmodium ovale e o Plasmodium malaria. O Plasmodium vivax e o falciparum é o que são os mais prevalentes no Brasil, em especial o Plasmodium vivax, que ele está presente em 80 a 90% das infecções causadas pelo Plasmodium. E o Plasmodium ovale nunca foi visto no Brasil, apenas em regiões da África, e o malária já foi visto raríssimas vezes. Em geral, quando se trata de malária no Brasil, ou nós vamos falar de malária vivax ou de malária falciparum. O transmissor é a fêmea, em geral, do Anopheles darlingi. Existem outras subespécies do Anopheles que estão presentes na costa brasileira, mas como citei anteriormente, a maioria dos casos, a grande maioria, né? Quase 100% dos casos acontece na Amazônia Legal, e na Amazônia Legal o transmissor é o darlingi. O período de incubação, segundo a OMS, como eu vou mostrar mais adiante, segundo o Ministério da Saúde, varia de 7 a 14 dias pelo Ministério. Mas existe uma diferença do período de incubação entre o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum. No Plasmodium vivax, esse período de incubação, ou seja, até da infecção até o início dos sintomas, varia de 12 a 17 dias, enquanto do falciparum varia de 7 a 12 dias. Quanto ao diagnóstico epidemiológico, por que isso é importante? A malária, ela pode fazer esses 4 tipos de síndromes que a gente chama, né? Pode fazer a síndrome febril aguda indiferenciada, a síndrome febril aguda ictérica, a síndrome febril aguda hemorrágica e a síndrome febril aguda icterohemorrágica. Independente da forma, se eu estou diante de um paciente com alguma dessas 4 síndromes, eu preciso fazer a exclusão ou o diagnóstico de malária. E esse diagnóstico, ele é feito através do exame de gota espessa. Então, se eu tenho um paciente com alguma dessas síndromes, eu preciso fazer a coleta da gota espessa. Principalmente se ele tem história de viagem. E aí, eu tenho que investigar malária. Quanto a manifestações clínicas, as manifestações clínicas, elas vão variar um pouquinho de acordo com o tipo de malária, né? De como ela é classificada, na verdade. Existe a malária não complicada, como eu falei para vocês, o Ministério da Saúde fala desse período de incubação de 1 a 2 semanas. Tem a crise aguda, como a gente estava falando no ciclo biológico da doença, está relacionado com o rompimento da célula sanguínea, liberando por causa dos merozoítos, e esse rompimento libera as toxinas e aí vem a crise aguda, que é evidenciada pela febre alta, de 40 graus, calafrios, e uma sudorese intensa, que costuma durar de 6 a 12 horas. Essa crise aguda, ela só vem depois de alguns dias de doença. Hoje, a gente já não vê tanto, porque como nós temos o diagnóstico epidemiológico, a partir do momento que eu encontro o paciente com síndrome febril, com história compatível de estar próximo de regiões onde tem malária, eu já consigo fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento antes dele chegar na crise aguda. Mas lembrar, porque se for um paciente que demorou muito tempo para chegar com você, ele pode sim apresentar essa crise. Além disso, o que pode ter na malária não complicada? Cefaleia, mialgia, náuseas, vômitos, né? Cefaleia, a famosa dor de cabeça. No exame físico do paciente, geralmente é um exame físico normal, mas é um exame que pode aparecer com as mucosas hipocoradas, pode ter aumento de fígado e de baço e dor abdominal. Quanto à malária grave e complicada, qual é o grupo de maior risco? São as gestantes, as crianças e os adultos ditos não imunes, que são aqueles que estão sendo infectados pela primeira vez com o protozoário. Mas existe uma situação que tem que ser levada em consideração.
que é a hiperparasitemia da malária falciparum. Todas as hiperparasitemias da malária falciparum são conduzidas como malária grave. Não necessariamente só ao fazer o exame ter essa hiperparasitemia já é uma gravidade, né? Mas é tratado como gravidade porque a maioria tende a evoluir com sintomas de gravidade. Por isso, quando se faz a gota espessa e verifica que é malária falciparum e dessa malária falciparum é classificada com igual ou maior a 3 cruzes ou tiver presença de esquizontes periféricos, eu automaticamente já vou tratar como malária grave, independentemente do paciente ter ou não os sintomas de gravidade. Quais são esses sintomas? Aqui eu trouxe para vocês as manifestações clínicas e laboratoriais da malária grave. Como é que pode aparecer? Quanto aos sinais e sintomas, tem um paciente que chega com você com muita prostração, pode aparecer com alteração do nível de consciência, falta de ar, convulsões, uma hipotensão ou um choque, pode ter edema pulmonar no raio-x, hemorragias, icterícia, hemoglobinúria, febre elevadíssima, acima de 41 graus e oligúria. Quanto às alterações laboratoriais que pode se identificar nesse paciente, uma anemia grave, uma hipoglicemia, acidose metabólica, insuficiência renal, hiperlactatemia e hiperparasitemia. Aqui são outras manifestações de acordo com o tipo de malária grave. Então, se eu tenho que pode aparecer. Se for uma malária cerebral, aparece como prostração, rebaixamento do nível de consciência, pode aparecer múltiplas convulsões e o paciente pode entrar em coma. Na hipoglicemia, a mesma maneira de prostração, rebaixamento e convulsões. Na anemia grave, uma intensa palidez de mucosa e muita fraqueza. Na malária pulmonar, uma falta de ar muito intensa e um edema agudo de pulmão com alterações no exame físico, que é auscultar crepitações. Uma acidose lática vai se manifestar com uma falta de ar muito intensa e uma respiração característica, respiração acidótica, e a malária álgica vai se manifestar com síndrome do choque. Que exames pode ser feito? Aqui tem uma série de exames, mas o que deve ser claro para todo mundo a maioria dos pacientes aparecem com formas não graves. E, em geral, esse exame físico é normal. Eu só peço exame no paciente se eu ver que tem alguma alteração específica. Por exemplo, eu não vou pedir tomografia de crânio para todo paciente que tem malária. Eu vou pedir uma tomografia de crânio para aquele paciente em que eu suspeito de uma malária cerebral. Por isso, essa série de exames. Então, na malária, peço tomografia. Na hipoglicemia, eu verifico a glicemia sanguínea. Na anemia grave, esses pacientes apresentam um hematócrito muito baixo, abaixo de 21%, e nas crianças, abaixo de 15%. Na malária pulmonar, tem um infiltrado alveolar difuso no raio-x, acidose lática, acidose na gasometria ou a hiperlactatemia. Na malária álgica, pode ter hemocultura positiva para gram negativo e eu verifico uma diminuição do cortisol. Dentre outras formas de malária grave, tem a malária renal, a coagulação intravascular disseminada, malária hepática e a febre hemoglobinúrica. Nessas, na malária renal, vai ter pouca urina, né? Então vai ter oligúria abaixo de 400 ml, o paciente urina pouco, mesmo reidratando. Na CIVD, muito sangramento. Na malária hepática, uma icterícia muito exuberante. Na febre hemoglobinúrica, uma colúria intensa, então uma urina escura, muito escura. E qual os achados? Na malária renal, a gente vai ter alterações da função renal. Na CIVD, alterações nas provas de coagulação e plaquetopenia. Lembrando que plaquetopenia pode estar presente, inclusive na malária não grave e não necessariamente é um sinal de gravidade. Malária hepática, aumento de bilirrubinas e na febre hemoglobinúrica, uma hemólise
intravascular com presença de hemoglobinúria maciça, que pode evoluir para insuficiência renal aguda. Situações especiais da malária gestacional. A malária na grávida, por que é diferente? A grávida ela tem uma maior suscetibilidade à infecção e, em geral, elas ficam mais doentes. Ou seja, tem os mesmos sintomas, pode ter os mesmos sintomas que os pacientes adultos ou jovens normais que adquirem a malária, só que elas têm uma tendência a ficar mais doentes. E é um resultado de interações complexas entre os vetores, né, os mosquitos, os parasitas, os protozoários, e o sistema imune da própria gestante. A malária gestacional, ela vai depender também do grau de comprometimento. Então, ela pode ser placentária, né? Pode ser congênita quando já atinge o feto. Dependendo do tipo de comprometimento, vai ter a complicação devida. Então, em gestantes que acabam cursando com malária grave, em geral, as complicações para o feto são muito grandes. E em curso como retardo do crescimento intrauterino, parto prematuro, óbito fetal e sangramento retroplacentário. A malária na criança, ela cursa muito com anemia. Inclusive, a forma grave também é anemia, só que seria uma anemia grave. E a anemia na criança que tem malária, ela costuma ser uma anemia mais demorada. São semanas que a criança apresenta anemia. Isso porque, em geral, nos países tropicais, essas crianças, elas já têm um histórico, elas têm uma associação com outros fatores que levam a criança a ter anemia, como a própria desnutrição e a parasitose. Por isso também que ela perdura por mais tempo. No caso da malária congênita, a malária congênita é caracterizada pela transmissão de parasitas da mãe para a criança durante a gestação ou o parto. É justamente devido à relação complexa da imunidade, da parasitemia do vetor que tem na mãe, e depende também do grau de imunidade materna. Então, não necessariamente a gestante com malária, a criança já vai ter malária congênita. Porém, a criança ela pode nascer infectada. Ela nascer infectada não significa que ela vai desenvolver a doença, especialmente de uma forma abrupta. Em geral, quando as crianças, né, de mães que tiveram malária durante a gestação, elas cursam com a doença, essa doença tem início entre a 3ª e a 6ª semana de vida. E a sintomatologia da criança costuma ser, desse recém-nascido, esse lactente, costuma ser febre, irritabilidade, inapetência, hepatosplenomegalia, anemia e icterícia. Dos exames laboratoriais, em geral, pode-se utilizar de exames inespecíficos para ajudar no diagnóstico da doença. Quando eu solicito o hemograma, verifico a anemia e a plaquetopenia, que são comuns. Nos casos graves, apenas, eu posso observar o aumento de bilirrubina total, e aí ela pode ser indireta quando tem muita hemólise e pode ser direta quando eu já tenho uma colestase causada pela malária. Pode ter alteração de ureia, creatinina, lactato, cálcio, fosfato e uma diminuição da glicose. No caso do diagnóstico mesmo laboratorial, padrão ouro é a gota espessa realizada na microscopia. Ela é colhida por punção digital e corada pelo método de Walker. Quando se é avaliada a lâmina, depende também da experiência da pessoa, do técnico, né, do profissional que está lendo a lâmina. Quando o profissional é muito experiente, ele consegue identificar o protozoário numa quantidade muito pequena, como 10 no campo. Em geral, precisa de 100 por campo, já é possível ver. Quem é experiente consegue ver 10 vezes menos protozoários no campo. Então, como é que eu classifico? Eu vou determinar a parasitemia pela quantidade de cruzes de acordo com quantos
parasitas eu conto no campo. E aí quando eu determino essa parasitemia, eu tenho uma parasitemia quantitativa. Então, quanto maior a quantidade de cruzes, maior a quantidade de parasitas que eu visualizo por campo. Existem os testes rápidos imunocromográficos, que são testes que possuem um diagnóstico rápido de 15 a 20 minutos, tem uma sensibilidade muito alta para plasmódio falcíparo, acima de 90%, é de fácil execução e interpretação dos resultados. Mas quais são as desvantagens? Não distingue os tipos de plasmódio, né? Especialmente o Vivax, o malária e o ovário. Não mede o nível de parasitemia, como eu consigo medir na gota espessa. Não detecta infecção mista, vai determinar também diferenças no tratamento e tem custos elevadíssimos, então não é utilizado. Quando é utilizado, é mais utilizado para pesquisa. Dos diagnósticos diferenciais, da malária não grave, faz diagnóstico diferencial com a dengue clássica, influenza e infecção urinária, porque a malária ela pode liberar muitos piócitos na urina. Por isso, o diagnóstico diferencial com infecção urinária. A malária grave que tem manifestações hemorrágicas, ela faz diagnóstico diferencial com a dengue grave, doença meningocócica e rickettsiosis. E na malária grave, com a presença de icterícia ou a malária que cursa com uma síndrome icterohemorrágica, ela faz diagnóstico diferencial com diversas doenças, como a colecistite aguda, obstrução por ascaris lumbricoides, leptospirose, febre tifoide, abscesso hepático, hepatite viral, dentre outros. Quanto à hepatite viral, é importante citar que durante a malária grave, alguns pacientes cursam com aumento de transaminases hepáticas 3 vezes maior. E quando está muito elevadas as transaminases, eu preciso verificar se esse paciente não tem a hepatite ao invés de malária, ou se ele tem uma hepatite viral associada. Quanto ao tratamento, quais são os objetivos? Os objetivos do meu tratamento é causar interrupção da esquizogônia sanguínea, levar à destruição dos hipnozoítos, que é a forma latente do plasmódio vivax e do ovário, e a interrupção da transmissão do parasito. Se eu não fizer essa interrupção, ele vai continuar naquele ciclo. O hospedeiro, que é o homem, não consegue se livrar sem o tratamento. Então, quais são os critérios de internação? Que pacientes me levam a pensar na necessidade da hospitalização? Crianças menores de 1 ano, idosos acima de 70 anos, todas as gestantes e os pacientes imunodeprimidos. Além desses, qualquer um que apresenta sinal para malária grave. Então, temperatura maior que 41 graus, convulsão, hiperparasitemia, que é aquele maior que 3 cruzes, vômitos repetidos, oligúria, dispneia, a falta de ar intensa, anemia intensa, icterícia, hemorragia e hipotensão arterial. Quanto ao tratamento, essa é uma tabela do Ministério da Saúde. Ela é mais específica na questão de separar por pesos, né? E por faixa etária. Nela eu achei um pouquinho mais complicada, mas nas outras eu vou mostrar outras tabelas da Organização Mundial da Saúde, que tem uma diferençazinha pequena aí. Então, pelo Ministério da Saúde, ele separa no 1º, 2º, 3º dia e do 4º ao 7º dia, como eu faço uso da cloroquina e da primaquina, né? Ele fala primaquina infantil, primaquina adulto. O que isso significa? Que existem 2 tipos de comprimido, né? A primaquina infantil são comprimidos de 5 miligramas e a primaquina adulto comprimidos de 15 miligramas. O que deixa claro aqui pra gente? Que existe a dose em miligrama por quilo, que eu vou já mostrar para vocês. E que eu preciso estar atento ao peso do paciente na hora de administrar as doses de medicamento, na hora de fazer o tratamento. Por quê? Se eu faço uma subdose nesse paciente, eu corro risco desse paciente apresentar novos episódios
de malária, né? Dele ter recidivas. E aí, algumas considerações, né? Que eu vou, inclusive, vou repetir várias vezes durante o resto da apresentação. Não deve ser administrado primaquina em gestante e nem crianças menores de 6 meses, tá? Principalmente pelo risco de hemólise. Então, é proibido fazer nesse grupo. Inclusive, em pacientes com deficiência de G6PD. Se surgir icterícia, também deve-se suspender a primaquina. E se o paciente tiver mais de 70 quilos, eu devo ajustar a dose. Aqui é a tabela da OMS, né? Com a fonte do Ministério da Saúde. Então, aqui ele mostra uma forma mais simples de tratamento. Essa, para quem quiser, é uma forma mais fácil e super simples. Como funciona? Nos 3 primeiros dias, a dose é diferente, né? Do primeiro dia, a dose de cloroquina, 10 miligramas quilo. Essa dose eu posso fazer em crianças, 10 miligramas quilo. Em adultos também. Só que em adultos, em geral, para adultos de 60 quilos, eu faço 4 comprimidos no primeiro dia da cloroquina, que é o equivalente. No segundo dia, 7,5 miligramas quilo, ou 3 comprimidos para um adulto em média de 60 quilos. No terceiro dia, a mesma coisa. Eu vou fazendo até o 7º dia, né? Faço esses 3 dias de cloroquina. Depois entra a primaquina. A primaquina, ela é feita na dose de 0,5 miligramas quilo, que para o adulto corresponde a 2 comprimidos de 15 miligramas, se esse adulto tiver um peso médio de 60 quilos. E aí ele vem durante esses outros dias. Quanto à malária falciparum não grave. A malária falciparum, ela exige um outro tratamento. Ele não consegue ser semelhante ao da malária vivax, né? E nela é utilizado artemeté ou lumefantrina. E aí depende também do peso do paciente, né? Se for um paciente acima de 35 quilos, vai ser 4 comprimidos. E assim, o artemeté e a lumefantrina, elas devem ser feitas 2 vezes por dia, devem ser feitas de 12 em 12 horas. Tá? Então, dependendo do peso, é uma dose diferente. O que se deve ser levado em consideração? Que o artemeté, seus derivados, eles são contraindicados no primeiro trimestre da gestação e em crianças abaixo de 6 meses. Nesses casos, nessas situações, eu devo optar pelo uso do quinino, né? Combinado com a clindamicina. É recomendado a administração da primaquina se não tiver contraindicação ao final de qualquer esquema de tratamento com malária falciparum. Por que isso? Porque existem também as formas mistas, né? Então, existem aqueles pacientes que aparentemente cursam com a gota espessa evidência da malária falciparum, mas além da malária falciparum, esses pacientes também podem ter a malária vivax. Então, sempre que possível, associar. Mas, se o paciente tiver algum risco de hemólise, como deficiência de G6PD, eu não vou fazer a primaquina, ou se eu fizer numa dose reduzida. Na ausência do artemeté e não lumefantrina, pode-se usar o quinino associado à doxicilina. No tratamento da malária falciparum grave ou com parasitemia maior ou igual a 3 cruzes, ou presença de esquizontes na periferia, é utilizado o artesonato ou artemeté de 1 a 7 dias na dose de 1 mg quilo de 12 em 12 horas. E aí, no caso de malária falciparum, quando é detectados os esquizontes, independente da parasitemia, posso aumentar a dose da artemisinina no primeiro dia para 2 doses de 2 mg quilo cada, de 6 em 6 horas, para reduzir a parasitemia de forma mais rápida. O artemeté e os derivados, eles são utilizados na malária falciparum justamente por reduzir a parasitemia de forma mais rápida que as outras medicações. E quando se tem uma parasitemia muito alta do falciparum, é o risco muito grande de desenvolver uma malária grave. Por isso, eu preciso reduzir de forma mais rápida. Paciente com malária grave ou alta parasitemia
deve ser tratado preferencialmente em regime de internação hospitalar e vai receber alta apenas depois melhora ou negativação da parasitemia. Quem não vai receber artemisinina? Primeiro trimestre de gestação. Se essa grávida, no primeiro trimestre de gestação, cursa com uma malária grave, muito grave, eu devo se avaliar a relação risco-benefício, né? Porque a medicação, ela não pode ser usada nem em gestantes, nem em crianças abaixo de 6 meses, nem em puérperas que estão amamentando. Então, também não pode. E aí, se ela cursa com uma malária muito grave, eu preciso pesar esse risco, se vale a pena ou não utilizar a artemisinina. Se o paciente tiver melhora, pode-se fazer por 3 dias a artemisinina parenteral e completar o restante dos 7 dias com clindamicina. Se não tiver artemisinina, pode-se fazer o uso de quinino, tomando-se cuidado para ser infusão lenta pelo risco de arritmia, porque o quinino ele costuma fazer uma bradicardia. E outro risco da droga é a hipoglicemia. Então, esse paciente ele tem que ser monitorado se eu não tiver artemisinina e for usar o quinino. E, de preferência, associar a clindamicina ao quinino. Por que eu faço essas associações? Porque já tem sido demonstrado, já foi demonstrado que a monoterapia ela não é muito eficiente. Então, principalmente se eu fugir desse primeiro esquema, eu preciso fazer combinações combinações terapêuticas. Se for malária vivax grave, completo o esquema de 7 dias de tratamento com a primaquina, como mostrei na primeira tabela para vocês. E administro a primaquina no tratamento da malária falciparum não grave. Da malária mista, em geral, é a malária falciparum com a malária vivax. E do tratamento é, ao final, acrescentado a primaquina. Trata-se normalmente como falciparum, no final faz a primaquina. E aí, quando eu tenho gestantes no primeiro trimestre da gravidez com falciparum e crianças com menos de 6 meses, aí que eu não posso fazer a artemisinina. Aí entra o quinino e a clindamicina. No primeiro, segundo e terceiro dia, a dose de 30 mg quilo e a clindamicina 20 mg quilo. Quarto e quinto dias já muda a dose, né? Não faço mais quinino, mantém. Não altero o quinino. E a clindamicina 20 mg quilo. Lembrar que quando eu faço em comprimido, é a dose pensando no adulto médio de 60 quilos. Não deu certo a primeira escolha. Qual é a segunda escolha? Quinino com doxiciclina. E aí estão as doses, né? Primeiro, segundo, terceiro dia e quarto e quinto dia. Se não tiver doxiciclina, o que eu posso usar? Eu posso substituir a doxiciclina por tetraciclina. E aí eu faço a dose de 250 mg de 8 em 8 horas por 7 dias para os adultos. Existem contraindicações para o uso da doxiciclina e tetraciclina, dentre essas gestantes, lactentes, crianças abaixo de 8 anos de idade. Então, esse esquema eu não faço para gestante. O outro esquema com quinino e clindamicina, sim. Esse com a doxiciclina, não. Esse é uma segunda escolha já para adultos. Quanto ao manejo das complicações, o que eu preciso entender? Se eu pego um paciente que é suspeito de malária grave, eu preciso fazer o ABC, como faço em outras situações que eu percebo que tem algum nível de gravidade. Então, eu preciso estabelecer a via aérea do paciente, preciso estabelecer a respiração e eu preciso saber se ele tem uma boa circulação, né? Eu preciso identificar sinais de insuficiência respiratória, preciso identificar sinais de choque, porque eu preciso saber se esse paciente ele vai para UTI, eu vou manejá-lo e ele vai para UTI. Se eu vou manejá-lo e eu consigo mantê-lo na enfermaria, como um paciente, por exemplo, que tem uma alta parasitemia, mas não tem sinais clínicos de gravidade, ou se eu vou pensar em algo mais ambulatorial para ele. Mas se eu tenho um paciente onde eu suspeito de malária grave, esse eu não mando para casa. O ambulatorial, ele vai para o não grave e vai no momento em que aquele paciente que eu internei já teve melhora clínica significativa e a parasitemia também negativa. E como que eu vou manejar as complicações? Depende do tipo de malária, né? Então, na malária
cerebral, mantém via aérea, eu preciso evitar o uso de corticoide e eu vou entubar esse paciente se for necessário, além de fazer o controle das convulsões. Na hipoglicemia, eu preciso corrigir a hipoglicemia e manter esse paciente com infusão de glicose. Na anemia grave, se for necessário, eu vou fazer transfusão. Na malária pulmonar, eu preciso deixar o paciente confortável, fornecer oxigênio, usar diuréticos devido às complicações de edema pulmonar, se estiver presente, interromper o uso de líquidos e intubar se for necessário. Na acidose metabólica, eu preciso excluir outras causas que levam também à acidose, né, como a hipoglicemia, a hipovolemia e sepse. E, se for necessário, o paciente vai para hemodiálise. Na malária álgica, se eu suspeitar de sepse, eu preciso coletar hemoculturas, preciso iniciar antibiótico terapia e corrigir distúrbio hemodinâmico. Se necessário, fazer droga vasoativa. Na malária renal, preciso instituir a hemodiálise precocemente. Se não tiver hemodiálise disponível, tentar fazer a diálise peritoneal. Nesses pacientes, já dá para entender que são pacientes que são manejados em UTI. No caso de CIVD, de hematoma subcapsular esplênico, desidratação e plaquetopenia, vai depender. Na CIVD, transfusão de crioprecipitados, plasma fresco concentrado de massa. E o uso de vitamina K injetável devido também às hemorragias, né, muito frequentes. No hematoma subcapsular, a indicação é de repouso absoluto, porque eu tenho que evitar o máximo possível a ruptura do vaso. E se tiver ruptura, precisa ser encaminhado com urgência para avaliação cirúrgica, se for necessário realizar uma esplenectomia. No caso de desidratação, cada caso é um caso que eu preciso avaliar, então tenho que reidratar esse paciente, mas sempre com cuidado de eu não fazer um edema pulmonar, né? E de evitar uma piora de acidose metabólica. E quanto à plaquetopenia, a plaquetopenia ela é uma conduta expectante. Por quê? Tem uma porcentagem significativa dos pacientes, né, que quando cursam com plaquetopenia mesmo, chegam abaixo de 50 mil. E mesmo nesses que chegam abaixo de 50 mil, né, que é uma porcentagem ali desses que cursam com anemia grave, mesmo quando eles fazem hemorragia, fazem sangramentos pequenos, como sangramento de esclera. Então, não são hemorragias significativas que a gente realmente precisa se preocupar, né? Agora, se tiver muita hemorragia mesmo, aí eu já tenho que pensar numa CIVD. Só a plaquetopenia, mesmo quando está abaixo de 50 mil, não. Por isso, eu vou evitar a transfusão de plaquetas. Excepcionalmente, se tiver um sangramento muito importante, mas aí eu tenho que ver se realmente o paciente não tem uma CIVD. E é isso.